Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. O tema de hoje é terapia cognitivo-comportamental e aqui no estúdio nós vamos receber a psicóloga Vanessa Ponstnikoff. Tem ainda uma reportagem com o atleta Matheus Guedes, um exemplo de superação, é o nosso personagem da semana. O Peixe, o Claudinei Pires, participa do Ponto de Equilíbrio falando sobre a natação. E ainda tem receita saudável e muito mais. Fica ligado que o Equilíbrio só está começando. Para a gente começar, no Ponto de Equilíbrio desta semana, Claudinei Pires, mais conhecido como o Peixe, coincidentemente, hoje vai falar sobre natação. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre natação. Natação é tido como uma das melhores atividades físicas que existem. Não é verdade. Natação é uma atividade física como qualquer outra, tem os prós e tem os contras, né? Fortalece uma determinada musculatura mais do que outra musculatura. Então, como qualquer esporte, a natação tem que ser usada em complemento junto com outra atividade, tá? Vantagens da natação. Trabalha o sistema cardiorrespiratório muito bem e evita impacto. Nesse sentido, a natação não tem nada melhor. Só que a gente tem uma tendência a ter mais força na parte anterior do tronco do que posterior do tronco. Então todo nadador, ou toda pessoa que pratica atividade física tem a parte anterior, o abdômen, quadríceps, peitoral um pouco mais forte que o dorsal. Apesar que o dorsal é usado na puxada. Mas o glúteo, posterior de coxa, a panturrilha são pouco solicitados. Então deve ser feita uma atividade concomitante para equilibrar essa musculatura. Tá? A natação pode ser praticada desde bebê, inclusive é a melhor atividade para a criança nessa idade, porque ajuda a desenvolver o sistema cardiorrespiratório. Pode ser praticada como atividade física aeróbia, para quem não pode fazer atividade física com impacto, não pode correr, deve evitar pedalar por causa do esforço no joelho, e deve ser praticada por pessoas mais idosas pelo mesmo motivo, evita impacto e outras perigo de queda que alguns idosos têm. Como toda atividade física, ela precisa ser orientada por um profissional de educação física. Temos vários lugares onde podemos praticar natação, inclusive em águas abertas. Só preciso tomar um certo cuidado em águas abertas, precisa ter uma proteção, né? Alguém acompanhando você para que não corra o risco de afogamento ou de atropelamento por barcos, etc. Bom? Esse foi o nosso Ponto de Equilíbrio com o Claudinei Pires, o Peixe, ele que é um grande triatleta, manja muito de corrida, de ciclismo e hoje falou pra gente sobre a natação. É isso aí. E agora o personagem da semana. Esta semana, Matheus Guedes, engenheiro que sofreu um acidente em 2009, quase ficou tetraplégico e entrou em coma. Depois disso, ele descobriu a importância da atividade física na vida. Acompanhe. setembro de 2009, eu estava com meus amigos numa festa da faculdade.
A gente estava numa chácara, era uma cervejada, né? Às 4 da manhã resolvemos voltar para casa. Eu não lembro de nada, né? Isso é tudo história o que disseram para mim. A gente atravessou a pista às 4 da manhã, bem na frente de um carro. E ele pegou em cheio bem na porta que eu estava. O nosso carro saiu rodando. Eu estava sem o cinto no banco traseiro e fui lançado para fora do carro. O acidente foi na frente da casa de uma enfermeira, né? Ela ouviu o barulho, saiu de casa para ver o que tinha acontecido. Quando ela chegou perto do que tinha acontecido, eu estava todo quebrado no meio da estrada, né? E estava começando a me sufocar com o próprio sangue. Ela posicionou o meu rosto de uma maneira que eu pudesse respirar, senão eu teria me afogado ali mesmo. A enfermeira foi uma das primeiras a salvar minha vida. Primeiro eu fiquei, né, um mês em coma, 34 semanas aqui no hospital regional, fiquei em coma induzido, né? E durante esse processo, durante o acidente eu estourei minha bexiga, eu tive uma hemorragia interna, minha bacia estava toda triturada e um mês depois eles me deram alta sem saber que eu estava com a lombar fraturada. Minha coluna toda deslocada, tinha partido em duas. E voltei para casa, na cama, né, tudo acamado. E lá, por instinto, meu pai resolveu me levar para Ribeirão Preto, no HC de Ribeirão Preto. Lá eles descobriram que eu estava com a coluna fraturada. Fiquei 3 meses deitado, não podia nem sentar na cama. Eu percebi que não tinha muita sensibilidade nas pernas durante esse tempo todo, que eu fiquei acamado, né? Os médicos achavam que eu não ia conseguir andar nunca mais. Eles diziam para o meu pai que minha chance de andar de novo era menor que 5%. Nunca disseram nada para mim, né? Meus pais ficavam sabendo disso. Mas eu sempre fiquei calmo, não tinha muita noção do perigo que estava correndo. Isso me deu até um pouco de tranquilidade. Durante esse tempo todo que eu fiquei acamado, eu percebi que tinha ficado um pouquinho barrigudo, né? Eu estava uns 80 quilos, né? Eu queria fazer alguma atividade e dar um jeito de gastar isso, eu queria secar aquela barriga lá. Comecei a frequentar a academia, mas isso depois da fisioterapia, né? Eu fiz 1 ano de fisioterapia. Só depois da fisioterapia que eu fui liberado para começar a frequentar a academia. Tive que aprender a andar de novo, né? Comecei a praticar, fazer musculação na academia. E isso, fiquei na academia durante uns 3 anos. Até vir aqui no parque uma manhã, descobri que fazer barra era muito bom para o corpo todo. Se fortalece principalmente a coluna, na região lombar. Fortalece a musculatura, né? E eu vim aqui provar esse exercício. Conheci uns amigos que estavam aqui, o Marcelo HS, ele eu chamo ele de mestre hoje em dia. Foi ele que me apresentou o jeito certo de fazer o exercício nas barras. Desde então eu me apaixonei, parei de ir na academia, fico só ao ar livre agora, praticando os exercícios. O pessoal fica espantado quando me vê pendurar na barra e começar a fazer as manobras, né? Eu falo que isso não me impede nem um pouco, pelo contrário, né? Isso me despertou ainda mais a prática do esporte. Não existe desculpa, né, para não se movimentar. Um homem é um animal de movimento, né? Ele é um ser do hábito. Se ele começar a praticar, ele vai sentir prazer todo sempre que praticar. Isso vai criar um vício, ele não vai parar mais, não vai ficar quieto. A gente acompanhou essa entrevista com o Matheus Guedes, esse exemplo de superação. Depois desse acidente que foi seríssimo, ele mostrou que querer é poder, né, Walter? E você vê, o acidente ocorrido em 2009, ele ficou 5 semanas internado. Dessas 5 semanas, 2 semanas ele ficou em coma induzido. Inclusive, os médicos chegaram a dizer para os pais dele que ele tinha 95% de chance de ficar tetraplégico. Realmente um exemplo de superação. Parabéns ao Matheus aí que nos presenteou aí com essa bela reportagem aí, esse exemplo de vida. Rapidinho intervalo comercial, o Equilíbrio volta já.
bar contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. O ensino médio do Colégio Ser prepara os alunos de Sorocaba e região para os grandes vestibulares do país. Para isso, nós temos professores altamente capacitados, uma infraestrutura espetacular, conta com o apoio de um material didático que é um diferencial no Brasil, que é o material didático do poliedro. A equipe do Colégio Ser está preparada para receber os alunos e encaminhá-los numa situação muito mais humanizada. Já de volta com Equilíbrio, seu programa sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, e agora chegou aquele momento da receita do Tom My Life. Então, hoje tem uma dica interessante, né? Vamos falar um pouco sobre o wrap, é um produto que a gente não falamos ainda no programa. É o wrap paulista, que ele é dos wraps é o mais saudável. Ele tem uma composição bem gostosa, com tomate, palmito, orégano, queijo branco, num pão de folha saboroso, vale a pena. Hoje fala sobre terapia cognitivo-comportamental. Aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora a psicóloga Vanessa Ponstnikoff para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Obrigada. Vanessa, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Ela é também conhecida como TCC, né? Então a gente trabalha com quadros bem específicos, como depressão ou os transtornos de ansiedade, compulsão ou até dependência química. E o foco do tratamento é a redução de sintomas e mudança de comportamentos. Então ela é uma terapia que tende a ser mais breve do que as outras e o foco do tratamento é a modificação dos pensamentos, então a forma como a pessoa interpreta a realidade que ela vive. E aí a explicação é que os sintomas e os comportamentos estão diretamente ligados a essa interpretação. Então, Vanessa, a gente pode dizer que a principal diferença dela para as outras é essa agilidade, então, digamos assim, mudar essa questão do pensamento primeiro? Não só agilidade, porque tem quadros que podem demorar mais tempo, mas ela é uma terapia bem focada em protocolos. Então, para a depressão, você tem um protocolo, né, com o número de sessões, quais são os pensamentos-alvo. Né? No caso da depressão, por exemplo, tem muitos pensamentos negativos, a visão da pessoa para a realidade dela é normalmente mais negativa, mais pessimista. Então, a gente procura normalizar esse olhar que a pessoa tem para a própria vida de maneira mais adequada, mais adaptada e que cause menos sofrimento. Mas é transformar o pensamento negativo em pensamento positivo ou não? É dar mais flexibilidade no pensamento? Não necessariamente positivo, porque o pensamento positivo ele é mais otimista. Vai dar tudo certo, né? Vai para frente que você vai conseguir. Não é bem assim, porque às vezes é um pensamento mais adequado possível, né? Não necessariamente otimista. Bom, além disso, a gente também ouviu dizer que essa terapia tem uma abordagem para tratamento de obesidade. Você tem utilizado para essa finalidade também, Vanessa? Sim, a obesidade ela é uma doença muito complexa, né? Ela pode associar a vários outros quadros, como doenças físicas, né? Diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, mas também alterações do funcionamento mental. Então é uma doença que pode associar com depressão também, com ansiedade, compulsão alimentar. Então a gente faz um trabalho primeiro desses sintomas, né, dessas doenças associadas à obesidade, e depois existe uma mudança do estilo de vida, porque as pessoas com obesidade, elas normalmente
não fazem atividade física e têm uma alimentação totalmente desregrada. Então, o foco é na mudança do estilo de vida no tratamento. Como é que você faz essa abordagem na pessoa? Então, primeiro a gente identifica quais são as queixas que a pessoa tem, né? Normalmente eu faço um levantamento histórico do ganho do peso. Então, a gente usa uma técnica chamada linha do tempo do ganho do peso. Então, ela fala marcos da história de vida dela, em que ela percebe que ela ganhou peso, né? Então, mudou de cidade ou casou-se com alguém, engravidou. Então, esses marcos no estilo de vida, geralmente ocorre uma mudança no comportamento dela, né? Então, ela deixou de fazer atividade física, parou de comer nos horários em que comia. Então, a chance de ganhar peso é grande. E aí a gente trabalha para normalizar os hábitos, né, alimentares, com orientação da nutricionista sempre, né? Tem que trabalhar em conjunto no tratamento da obesidade e adesão ao exercício físico, que normalmente a pessoa não faz. Normalmente, quais são os principais obstáculos que a pessoa ou você, como terapeuta, acaba encontrando no decorrer desse tratamento? Eu acho que o maior obstáculo é a adesão do paciente, né? Então, como qualquer mudança de hábito ou comportamento, a pessoa precisa querer mudar. No tratamento da dependência química, por exemplo, você pode ter a melhor conduta, o melhor terapeuta, o melhor psiquiatra, a melhor medicação, mas se a pessoa não adere, aí fica difícil. E no caso da obesidade também existe o que vocês chamam de autossabotagem, isso para sua dieta? Lembra que eu expliquei que na TCC a gente trabalha com pensamentos, emoções e comportamentos, né? Então a ideia é trabalhar de forma cognitiva e comportamental. Na obesidade é a mesma coisa, né? Então a gente avalia o que a gente chama de pensamentos sabotadores de dieta. Então, por que sabotadores? A pessoa tem uma meta, né? Que é a perda de peso. A obesidade, o tratamento é perder peso, né? E aí, se ela tem ideias que sabotam esse objetivo dela, a gente entende que ela sai do caminho, né? Ela sai da meta, se ela pensa dessa forma. Então, é mais ou menos por aí. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, pensamentos sabotadores, né, Walter? Logo depois do intervalo. Não saia daí que a gente volta em instantes. O Tomo e iLife já faz parte do lifestyle do sorocabano. Se você procura uma alimentação saudável e um estilo de vida mais light, sem perder o sabor, este é o lugar para você. As delícias da lanchonete gourmet e do Oriental Premium Tomo estão juntas no mesmo local. Venha conhecer Avenida Domingos Júlio, 181, na pista de caminhada do Parque Campolim, aberto todos os dias. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para a sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom. Ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Estamos de volta com Equilíbrio. Hoje aqui no estúdio a gente está falando sobre terapia cognitivo-comportamental com a doutora Vanessa Ponstnikov. A gente falou aí um pouquinho, rapidinho, sobre os pensamentos sabotadores. O que são esses pensamentos? Então, são ideias que passam na cabeça da pessoa, né, que fazem com que ela fuja da dieta, ou ela cometa algum erro, né, ou coma um pouquinho a mais, por algumas razões que passam na cabeça dela. A tendência é a pessoa se sabotar. Exatamente. E ela nem percebe, porque as pessoas acham que comer é automático, né? Como se a comida está ali, ela acha que ela não pensa em nada, mas sempre passa alguma coisa na cabeça dela. Agora, esses pensamentos sabotadores, a gente vai dar um foco aqui para a obesidade, né? Inclusive, a Vanessa trouxe alguns cartões aí que exemplificam isso, mas esses pensamentos sabotadores estão no dia a dia das pessoas, né? Às vezes você tem uma atividade que você vai postergando, vai jogando de um dia para o outro, porque aquilo é chato, que agora eu não vou fazer e tal. O ser humano costuma se sabotar normalmente, não é, doutora Vanessa? Sim, porque é uma ambivalência, né? A pessoa que quer perder peso, ela também quer comer, né? É prazeroso você frequentar os lugares que a pessoa gosta, né? Festas, aniversários e todos os eventos que a pessoa normalmente participa. Então ela quer
aproveitar aquele momento, mas ao mesmo tempo ela quer emagrecer. Então, e a mesma coisa em outros eventos da vida, né? A gente quer guardar dinheiro, mas ao mesmo tempo quer gastar. Então, a ideia é identificar de fato qual é a meta da pessoa e fortalecê-la para que ela consiga atingir aquele objetivo. Tá, temos alguns exemplos aí? Temos. Olha um exemplo de pensamento sabotador. Não estou com fome agora, mas minha avó fez esse bolo com tanto carinho que fica chato recusar. Essa é Todo campeã. mundo. Então, tem pessoas que comem, às vezes não estão com fome, mas por receio de desagradar a avó ou a sogra ou algum parente, acaba comendo, né? Então, qual seria o pensamento mais adequado com relação a isso? Não posso comer para agradar os outros. Devo me lembrar o quanto emagrecer é importante para mim. Então, a gente treina com o paciente uma habilidade social de recusar comida, né? Agradecer a avó, falar, nossa, avó, obrigada, eu agradeço por você ter feito isso para mim, mas eu tô querendo perder peso. É identificar o pensamento sabotador Isso. E conseguir Normalizar, neutralizar. adequar, exatamente. Mas nem um pedacinho, doutora, assim? Porque a avó pode ficar chateada também, Pode, um pedacinho pode, né? Mas o que a gente traz com isso, né? A ideia de que essa pessoa, ela tende a comer para agradar os outros. Então, quando ela começa a identificar isso no contexto dela, de vida, ela vê que ela faz isso com muita frequência. Ela é uma amigona da comida. Exato. É isso. E tem receio de desagradar as pessoas, né? Então, esse treino de habilidades sociais também é importante. Você usa essas fichas durante a terapia com o paciente, é isso? Isso, exatamente. Eu uso tanto no trabalho individual quanto em grupo. E é muito interessante, porque eles identificam, um brinca com o outro, né? Quer mostrar o que é o pensamento sabotador e o que é o pensamento adequado. Adequado, exatamente. Dá mais um exemplo aí pra gente. Olha outro. Não se pode desperdiçar comida. Se eu coloquei no prato, devo comê-la. Essa crença, ela surge normalmente na infância, né? Os nossos pais, eles reforçavam a gente quando éramos pequenininhos, né? Que tem que comer tudo, que seja um bom menino, né? Eu já ouvi algumas falas também, tem que ser gordinho para ficar saudável. Então, são ideias que passam na nossa cabeça que fazem a gente comer em excesso, né? A coisa de não desperdiçar os alimentos também, né? Que tem uma cobrança grande, né? Eu tava falando, eu tava lembrando da minha infância lá, meus pais falavam isso, ó, não pode jogar comida fora, não deixa no prato e tal. Exatamente. Acho que é aprender a dosar a quantidade para que fique com essa máxima que aprendeu na infância, mas sem prejudicar a dieta. Exato, de preferência colocar menos no prato, né? Mas caso a pessoa coloque a mais, ela só deve comer o suficiente, né? A gente até faz um treino de perceber a saciedade, que é aquilo que vem de forma biológica e não necessariamente aquilo que está no prato, né? Então, e qual é o positivo dessa? Devo colocar no prato somente o suficiente, mas se coloquei demais, não devo comer o excesso. Acho que vale pra vida mesmo, né? Vale. Do pensamento o equilíbrio, sabotador, né? É o equilíbrio, a gente buscar o equilíbrio. Exato. Rapidinho, a gente consegue mais uma? Vamos lá? Vamos ver. O final de semana chegou, então posso comer um pouco a mais, né? Que é aquela velha ideia de que no final de semana... Essa muita gente... Muita gente tem. Coloca o pé na jaca. Exato. Ou então aquela ideia de que se eu comi um pouquinho a mais no final de semana, quer dizer que a semana está perdida. Né, que é o pensamento 880 que a gente fala, que faz com que a pessoa exagere cada vez mais, né? Então, por exemplo, a gente pode usar uma ideia a seguinte, se você tem uma meta, né, chegar até uma cidade, por exemplo, se você erra o caminho, o que você faz? Rapidamente você busca o retorno para você chegar até aquela cidade. E quem pensa assim, final de semana posso comer a mais ou essa semana está perdida, é como se ela tivesse errado o caminho da saída cada vez mais. Né? Legal, então, vamos para esse lugar mesmo, independente de estar errado. Isso, a ideia é se comer um pouquinho a mais, seja no final de semana ou no dia a dia, é retomar a dieta na próxima refeição. Né? Então, qual seria o pensamento aqui? Devo comer moderadamente todos os dias, inclusive aos finais de semana. Doutora Vanessa, a conversa está super agradável, chegou ao fim, mas a gente já deixa aqui o convite para que você volte aí no início do ano, para que aquelas pessoas que deixam a dieta para depois do carnaval não tenham desculpa, né? Será um prazer, obrigada a vocês. Obrigado por sua presença. Agora vamos para o quadro Você em Ação. Acompanhe.
E esse foi o Eduardo Rodrigues mostrando pra gente as técnicas da luta de braço. Meninos gostavam de brincar de luta de braço. Fernanda, acho que, obviamente, você como menina ficava só na torcida, A gente torcia. E você ganhava? Algumas vezes, outras não. Ganha ainda, Walter? Não sei, não treinei mais, Fernanda, quem sabe? Gente, o Equilíbrio fica por aqui. A gente quer que você participe, envie seu vídeo, imagem, em ação, atividade física individual ou do grupo. Já sabe o e-mail? contato@equilibrioitv.com. Uma ótima semana e até terça-feira da semana que vem. Com mais um programa inédito, a gente aguarda vocês. Até lá! Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bumbo Bar Contemporâneo, S Vidro Soluções sob medida, Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife.